em cada 3 brasileiros é empreendedor ou está envolvido na abertura do próprio negócio. A informação faz parte de um estudo realizado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. De acordo com a mesma pesquisa, os mais ativos na criação de empresas foram jovens entre 24 e 34 anos, seguidos de jovens entre 18 e 24 anos de idade, com as duas faixas etárias totalizando mais de 50% das iniciativas. O perfil dos novos empreendedores também mostra que as mulheres tiveram destaque, representando 52% dos empreendimentos iniciais. Tendo em vista essa tendência, hoje nós vamos discutir que aspectos devem ser importantes na formação de crianças e adolescentes. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são o economista e consultor do Sebrae nas áreas de gestão da inovação e planejamento estratégico, Sérgio Dias, e o professor de matemática do Colégio Alfa, Alberto Moreira. Muito bem-vindos ao programa. Vamos começar já esquentando. Quais os cuidados que a gente deve ter ao iniciar um negócio? Principalmente aí quando a gente fala dessa faixa etária que eu comecei citando no programa. Deixa eu antes complementar essa tua informação, que é interessante. E você falou aí de 50% está nessa faixa etária de entre 18 e 34 anos. Os outros 50% estão na faixa do que a gente chama de terceira idade, né? É o pessoal que está acima de 50 anos, 55 anos. E isso é interessante por quê? Porque são as duas pontas da escala, né, de idade, onde as pessoas ou ainda não entraram no mercado de trabalho formal, quer dizer, ser empregado de alguma empresa, ou eles já saíram do mercado de trabalho, ou se aposentaram, ou perderam o emprego por alguma razão e não conseguem retornar ao mercado, então eles empreendem. Então é interessante isso, quer dizer, a motivação das duas pontas, uma ainda não entrou no mercado e está vendo que esse mercado é um mercado que não oferece assim, grandes perspectivas no momento atual. E a outra já esteve no mercado, eventualmente, e saiu do mercado por alguma razão, se aposentou ou perdeu o emprego e, pelo fator idade, não consegue retornar, então empreende. É interessante isso. Agora, e as dicas? O que a gente pode começar dando de dica para o pessoal em relação a isso? Cuidados que se deve tomar antes de abrir um negócio. A primeira coisa é você saber o que você quer. Dificilmente você vai empreender em alguma área em que você não domine, que você não tenha conhecimento, que você não tenha habilidade, que você não tenha capacitação. Então, esse é o primeiro ponto. Para você empreender, é preciso primeiro você identificar o que você vai fazer. E aquilo que você vai fazer tem que estar de acordo com você. Você gosta daquilo. Também ninguém aguenta trabalhar num negócio que não gosta, né? Só vou fazer um parêntese aí te interrompendo. Tem essa de falar, poxa, eu gosto de fazer isso, mas isso não dá dinheiro não. Tem essa? Tem, mas você acha que as pessoas devem ir nessa? É isso que eu quero te perguntar. Porque qualquer negócio dá dinheiro, desde que ele seja bem gerenciado e que ele seja bem estruturado. Então, essa é a segunda parte. A primeira parte é você identificar o que você gosta, o que você sabe fazer, o que você tem habilidade para fazer, o que você pretende fazer. A partir daí, você tem que se planejar. Você tem que ter um planejamento de como você vai atingir esse mercado, como vai ser o seu produto, o seu serviço, dependendo do que você vai fazer. E aí você estudar esse mercado, ver como é que você vai criar esse produto, esse serviço, como ele vai ser colocado no mercado, quanto que você vai cobrar por ele. Isso também é uma parte interessante. Muita gente não sabe custear a produção do seu serviço ou do seu produto e estabelecer um preço para ele, que é diferente. Quer dizer, qual é o valor que esse produto, esse serviço tem para o mercado. Identificar que mercado que você quer atender. O mercado, vou atender qualquer um. Não é qualquer um, você vai focar em um mercado, porque você vai estabelecer algum tipo de comunicação com esse mercado para que esse mercado entenda a sua linguagem e aceite o seu produto, o seu serviço. Veja em você um diferencial, ou no seu produto, no seu serviço. Então é importante isso, ter essa atitude de eu quero empreender, identificar o que você sabe fazer, o que você gostaria de fazer, o que você pode fazer,
identificar o mercado que você vai atuar, fazer um planejamento de como você vai chegar nesse mercado, como você vai entregar o teu produto, o teu serviço, como você vai divulgar, vai usar rede social, vai usar outros canais. E a partir daí, você fazer um bom trabalho de controle disso. Ver se esse teu planejamento está sendo cumprido ou se ele precisa de ajuste. Às vezes você planeja uma coisa, mas aquilo não funciona. É a mesma coisa, você vai fazer uma viagem. Aí eu planejo ir por essa rota, mas aí eu olhei lá no Waze ou no Google Maps que tem um problema ali, tem trânsito, eu vou ter que desviar minha rota. Sim. Eu tenho que recalcular minha rota. Então, na mesma coisa do negócio, às vezes você calcular, eu vou atender o público feminino, mas aí você percebe que também pode atender o masculino. Então você tem que fazer um ajuste na tua comunicação com o mercado para poder também vender o produto para um outro público. Então é importante, isso tudo vai estar na parte do planejamento. E a partir daí a realizar, porque muita gente também faz tudo isso e não realiza. Fica com o projeto na gaveta, né? Não se lança no mercado. Aí falta alguma coisa que é você ter a coragem, a atitude de colocar aquilo em prática. Se você tem certeza do que você fez, do teu planejamento, está tudo indo bem, você ter a coragem de colocar em prática. Não deixando de lado um componente muito importante dentro do planejamento, que é o cálculo do risco. Então, se não der certo, se isso não funcionar, qual é meu plano B? Então, você tem um risco e tem que saber como mitigar esse risco. Alberto, como é que foi para você? Você tomou esses cuidados todos que o Sérgio falou? Então, quando eu decidi abrir o meu curso online, eu não tinha essa experiência, porque para você empreender hoje em dia é basicamente teste, a gente vai testando as coisas. Quando eu resolvi abrir minha primeira turma de curso online, foi o que o senhor falou, a gente não sabe muito bem o caminho que a gente vai seguir. Quando eu resolvi abrir, eu falei, a minha ideia inicial era abrir e escrever um e-book. Aí eu comecei a escrever o e-book e aí eu testei, eu fui soltando pedacinhos do e-book, eu faço algumas promoções, liberando pra galera. Aí eu percebi que faltava algo mais, aí eu percebi que faltava as aulas. Aí eu comecei a gravar a aula. Aí acabou que no final, o que eu imaginei no início, qual era o início? O início era ter um e-book para vender, para divulgar aquilo. Sobre matemática? Sobre matemática. É um curso, hoje eu tenho, são 2 cursos que eu tenho. Hoje o curso que eu trabalho é um curso de matemática básica, que são para qualquer aluno que não tem dificuldade de matemática. A pessoa vai e faz esse curso de matemática básica, que são alguns assuntos, alguns tópicos que são primordiais para o cara estudar qualquer coisa. E a outra linha que eu sigo é para o pré-vestibular. É um preparatório para o Enem. Nessa coisa de, e-book, não, vou precisar de vídeo também. Você perdeu dinheiro nisso? Você acha que você perdeu dinheiro? Não, acho que eu perdi tempo, né? Então, tempo, que é dinheiro. É verdade. Você podia ter investido em marketing digital, por isso que a gente fez essa pergunta na produção de um site, né? Mas você falou que, acho que foi você mesmo, né? Antes da gente começar a gravar, você falou que você mesmo montou o site. Eu mesmo montei o site porque eu comecei a pesquisar, né? Eu vi que não era tão barato. E eu vi que também, para mim, a necessidade não era um site tão complexo. Eu gosto de um pouquinho de computação, falei, vou tentar fazer. Aí eu fui conseguir fazer. E dentro do que ele falou, isso que eu acho que falta na educação, né? No nosso ensino. Perfeito. Porque a gente não sei. Se hoje eu decido estou no meu 3º ano do ensino médio e eu digo que eu quero ser empreendedor. Eu não sei o que eu vou fazer em relação à faculdade. Se eu decido, eu quero ser médico, eu sei que eu vou cursar medicina. Se eu quero ser engenheiro, eu vou fazer engenharia. Se eu quero ser empreendedor, o que eu faço? Acho que eu estaria em administração. Administração é uma base, mas não é... Você não aprende empreendedorismo só com administração. Porque o empreendedorismo envolve outras coisas também. Exato, Marketing, envolve economia, envolve contabilidade, envolve outras coisas. Não só administração. Que a gestão estaria dentro da administração. O que ele falou é interessante, porque eu acho que falta para o jovem não, falta para as pessoas, de uma forma geral, essa formação acadêmica ou até mesmo na educação básica sobre empreendedorismo. Porque empreendedorismo hoje, como você viu aí a estatística, né? Tem uma outra estatística também que mostra que o 68% dos jovens hoje em dia não estão mais se preocupando em, quando sair da faculdade, ou quando sair do ensino médio, ou quando sair do curso técnico, ser empregado. Eles querem ser empreendedores. Porém, para ser empreendedor, ele precisa ter essa base, senão acontece o que aconteceu com o Alberto. Ele foi de uma forma empírica. Então, as coisas foram acontecendo e ele foi corrigindo o curso. Então, ele foi apagando o incêndio, né?
isso daí, se ele tivesse tido uma base de empreendedorismo, ele provavelmente não teria tido tantos problemas como ele deve ter tido. Com certeza, eu teria terminado muito mais rápido que eu demorei, sei lá. E não perderia o tempo que você perdeu. O tempo que eu perdi, é verdade. Falando nisso, quando ele falou assim, não perdi dinheiro, e aí você falou assim, não, ele falou, perdi tempo, você falou assim, então perdeu dinheiro. Claro, que tempo é dinheiro. Nessa era de internet, está sendo mais fácil empreender, porque precisa-se de menos dinheiro e mais esforço, mais tempo ali, vamos dizer. Um dinheiro empregado de uma outra forma. Com certeza. Vamos fazer uma analogia. Se eu quisesse fazer esse curso dele fora da internet, ele falou e-book, né? E-book já é tecnologia. Né? Se eu quisesse abrir um curso num tempo que não existisse internet, não existisse esses recursos que você tem hoje de tecnologia, o que eu ia fazer? Eu ia ter que ter uma sala, comprar equipamento, ter professores, curso presencial, né? Então, eu teria um investimento maior. A divulgação, como é que seria isso? Eu ia ter que botar anúncio em jornal, em rádio, distribuir panfleto na rua, para que eu pudesse fazer com que o meu curso chegasse até as pessoas, as informações. Hoje, você faz tudo isso sem precisar ter uma estrutura física. Ele não precisa ter uma sala de aula. Ele não precisa ter, vamos dizer assim, distribuir panfleto na rua ou colocar anúncio em veículos, que ele até poderia fazer isso, mas isso seria mais caro do que ele usar, por exemplo, a rede social, que tem uma velocidade muito grande hoje de propagação, e você usa os próprios integrantes da rede como pessoas que vão divulgar o teu produto. O importante é você fazer com que essas pessoas enxerguem valor naquilo que você faz. Se engajem. Se engajem. E aí ela vai propagar isso. Né? É interessante isso. Então, com certeza, ele teria muito mais despesas e teria muito mais riscos se ele não pudesse usar os recursos, não só de rede social, mas da tecnologia de uma forma geral. E a velocidade da internet também, eu tava até conversando com o senhor anteriormente, que quando eu comecei o Instagram, qual foi a ideia do meu Instagram? Do início que eu criei o meu Instagram, a ideia era só fotografar os meus quadros, das minhas aulas que eu dava, aí eu fotografava meus quadros para ver como eram minhas aulas e evoluindo. Aí eu percebi que uma semana, assim, que eu comecei com o Instagram, eu fiz uma postagem de um mapa mental de um quadro, não lembro. Teve 16 mil visualizações, assim, Nossa, orgânicas, você não pagou. Nada. Foi aí que eu percebi, eu falei, poxa, 16 mil é bastante coisa. Nossa, muito. Aí foi aí que eu me engajei e comecei a fazer, foi que surgiu mais ou menos a ideia de eu começar a divulgar. Aí hoje no Instagram eu divulgo dicas de matemática, resumos, quizzes, também divulgo o curso, algumas aulas curtinhas. No Instagram não dá pra fazer muita coisa, por causa do tempo. Sim. Mas a internet dá a gente essa opção. Sim. Eu consigo atingir um cara que, sei lá, tá no outro lugar do mundo. Você não sabe nem quem é. Sei nem quem é. E você botou aquelas hashtags nesse mapa mental? Sim, eu boto, eu divulgo. Assim, é uma forma de dar mais visibilidade. Legal, bacana. Pode falar. Não, só para complementar o que ele falou. Você vê que essa quantidade de pessoas que você atinge, a velocidade com que você atinge é uma coisa absurda. Sim. Então você tem que ter muito cuidado, porque isso funciona para o mal e para o bem, né? Se você fizer um bom programa, tiver um bom conteúdo e a sua proposta for uma proposta e que as pessoas enxerguem valor, ela se propaga de uma forma rápida e com muita quantidade de pessoas. Mas se você fizer alguma coisa que as pessoas entendam que aquilo não é bom, também se propaga negativamente. Então você acaba perdendo por às vezes um detalhezinho, você acaba queimando um programa, uma ideia, né? Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que se posta na rede, porque da mesma forma que a velocidade é útil e a quantidade de pessoas atingidas é bom quando você faz uma coisa boa, quando você não faz uma coisa boa, o prejuízo é muito maior. Também. Áreas promissoras para o ano que vem, a gente pode falar algumas em relação ao empreendedorismo? Eu acho que, até por uma característica nossa, eu estou falando um pouco do Rio de Janeiro, tá certo? A gente está falando aqui numa emissora que é do Estado, né? Então a gente está olhando o Estado do Rio de Janeiro.
O estado do Rio de Janeiro, ele tem uma preponderância para o serviço. A gente não é um estado que tenha uma cultura industrial. Existem polos industriais no estado, mas diferente de São Paulo ou do Sul, que tem uma quantidade de indústria muito maior. A gente está muito mais voltado para o serviço. Então, as áreas que envolvem serviços, elas são muito mais atraentes para quem mora nessa região. Além do mais, quando você trabalha com serviço, você tem um investimento muito menor. Vamos imaginar, se você vai fabricar essa caneca, você tem que ter uma estrutura industrial, máquinas, tem que ter uma área física, né? Tem que ter pessoas para fazer e tal, um investimento grande. Você tem insumos que você tem que comprar. Então, o produto industrial, ele tem uma cadeia, a cadeia produtiva é muito complexa. Então, você depende de fornecedores, depende de máquinas, depende de colaboradores, né? Para poder produzir essa caneca e colocá-la no mercado. Na hora que você faz um serviço, o maior investimento é o teu conhecimento. Sim. Tá certo? Sim. Você, por exemplo, o Alberto, ele empreende usando, qual é o insumo principal dele? O conhecimento dele de matemática. Tá certo? A experiência dele de dar aula. Então, ele não precisa estar buscando infraestrutura. A infraestrutura que ele precisa é ter um computador, ter uma rede, para poder divulgar. Mas isso daí, o investimento é baixo, comparativamente com você tiver que comprar uma máquina para fazer uma caneca. Então, eu acho que as áreas de serviço são muito mais atraentes e muito mais fáceis de você empreender, porque elas dependem muito mais do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua capacitação, do que de outros meios de infraestrutura para serem produzidas. Então, eu diria que, com certeza, qualquer serviço é muito mais promissor do que você tentar fazer alguma coisa de indústria. É claro que se você tem vocação para a indústria e você consegue fazer isso, tudo bem, não vamos tirar também esse viés aí. Como a gente falou no início do programa. Exatamente. O que importa é que você goste. Você gosta. Agora, você fez uma pergunta. Quais são as áreas promissoras? Eu acho que as áreas promissoras estão na área de serviço. Quer dizer, aí você tem, dentro de serviço, você tem um leque de opções. Alimentação, moda e acessórios. Moda envolvendo tudo, né? Vestuário, tudo, acessórios. Você tem a área de educação, onde ele está, produção de conteúdo, economia criativa, artesanato. Você tem uma série de áreas que estão dentro da área de serviço que você pode explorar e que não exigem muitos investimentos em infraestrutura. É mais o teu conhecimento e a tua possibilidade de fazer com que aquilo seja enxergado como valor pelo cliente. Acho que esse é o maior medo de quem tenta empreender, porque eu também tinha essa ideia. Quando surgiu a ideia de criar, eu pensava, pô, quando é que é uma câmera para eu começar a gravar? Como é que eu vou gravar? Iluminação. Todo mundo tem esse medo. Quando muita gente vem no meu Instagram me perguntar, professores me perguntam, pô, eu tenho ideia de fazer a mesma coisa que você faz. Quanto você gasta? Eu falo para ele, nada. Eu gravo do meu celular. O quadro, eu precisei comprar um quadro melhorzinho, porque eu queria, mas você pode gravar, não sei, falando. Dá para eu dar uma aula sem escrever. Consigo pegar meu celular aqui, gravar. E tem até aquela, eu não sei mexer, mas aquele pessoal que grava da própria tela do computador, né? Então, você na tela, você vai mexendo e aparece para a pessoa, como se fosse um quadro. Então, isso. Acho que o maior empecilho é o medo. A gente não sabe por onde começar. E esse medo é em função de você não ter planejado e não ter calculado o risco dentro do planejamento. Uma falta de preparo. Exatamente. Agora, ele falou uma coisa interessante. Ele grava do próprio celular, ele grava usando os próprios recursos. Mas você hoje não precisa comprar uma câmera, não precisa comprar uma iluminação para você fazer um programa. Porque existem serviços que fazem isso e você pode contratar. Então, hoje, também a economia hoje está muito em cima de você deixar de pensar em ter e usar. Muito em cima da uberização. Né? Tem muita gente hoje que está vendendo o seu carro e passando a andar de Uber ou de condução pública. Por quê? Porque a posse do bem envolve você empatar um capital para ter esse bem. Empatar e gastos também. Agora, se você puser na ponta do lápis... usa do seu carro? Sim, Tá certo? Aquele negócio.
Você comprou o carro, não porque não é também um exemplo muito interessante, porque muita gente precisa do carro para trabalhar ou se acostumou com o carro. Mas vamos falar de uma furadeira. Aí você vai comprar uma furadeira porque você quer pregar um quadro na sua casa. Você precisa ter a furadeira? Você não poderia alugar essa furadeira? Ou contratar alguém para fazer o furo lá na parede? Então, esse serviço, vir alguém fazer o furo da minha parede, é uma oportunidade de negócio para alguém na hora que você deixa de querer ter o bem, ter a furadeira. Você tem a habilidade para fazer os furos com a furadeira? Não, você vai, às vezes, furar, vai fazer um buraco na parede horroroso. Sim. E aí você vai precisar depois de um pintor. Aí você vai gastar mais Exatamente. ainda. O programa aqui, a gente sempre fala de educação de uma forma ampla do que realmente a palavra educação merece, não é isso? Educação, formação do ser durante todo o seu processo, lá de pequenininho até o fim da vida, porque educação, a gente nunca está pronto. É um processo permanente, constante. E que você está sempre se atualizando nele, né? Exato. Mas vamos falar aqui dos pequenos, dos adolescentes. Como é que a gente pode assim, dar dicas para os pais que estão assistindo ao programa de começar a formar isso? Quer dizer, não é formar o meu filho para ser empreendedor, ele vai ser empreendedor se ele quiser, mas que ele tenha essa possibilidade de enxergar mais longe. Você dá a ele essa oportunidade. De repente não cometer determinados tipos de erros do que uma pessoa que nunca foi criada para ser empregada, entendeu? A gente estuda, os currículos escolares são feitos para a gente ser empregado, né? Exato, não são para ser empreendedor. Exato. Eu acho que está faltando ter na educação uma cadeira de empreendedorismo que começa lá no básico, nas crianças, ainda no início da formação. Eu procurei, inclusive, uma escola, a gente procurou, enfim, uma escola que desse esse tipo de respaldo e não achamos. Pode ser que se existe, vocês, por favor, escrevam pra gente, porque a gente quer saber muito. Mas olha só, mesmo que existe em quantidade muito pequena. Isso devia ser todas elas, né? Mas é legal a gente ouvir essa experiência, né? Eu queria ter alguém aqui na terceira cadeira falando dessa experiência. Que mais que a gente pode fazer assim no dia a dia de uma criança, um adolescente? Primeira coisa é deixar a criança desenvolver essas suas habilidades. Eu me lembro, o meu pai era engenheiro, tinha uma empresa de construção, e o meu pai nunca me deu um brinquedo. Isso a minha mãe criticava ele muito, porque ele nunca me deu um brinquedo. O meu pai me dava martelo, prego, madeira, eu fazia os meus brinquedos. Então ele criava em mim essa já desde o início. O criar. Então eu acho que é importante, hoje, a gente vê as crianças hoje ficarem a maior parte do tempo no celular, né? Tudo bem, você não vai impedir, porque isso daí é uma questão cultural. No momento, todas as crianças já saem do berçário com o celular na mão, né? Mas é importante também que a criança tenha algum tempo e tenha alguém, o pai, a mãe ou na escola, que incentive ela a criar, a fazer alguma coisa, desenvolver a sua habilidade, ou para um trabalho manual, ou para um trabalho intelectual, escrever, ou cantar, ou tocar um instrumento. Então é importante que se dê às crianças essas oportunidades, tirar um pouquinho desse tempo do celular da mão, ou da televisão, né? Eu não posso estar falando aqui num programa de televisão contra a televisão. Assim, eu não sou contra a televisão, eu sou contra ficar... Elementar, tudo tem seu momento. Exatamente. Mas ter um tempo dele para que ele possa desenvolver uma habilidade que ele não iria desenvolver se ele ficar o dia inteiro só no celular. Sim, claro. Ele vai desenvolver outra habilidade, mas não talvez uma que esteja latente nele e possa ser desenvolvida. Você falou da questão da proatividade. Exatamente. Uma coisa interessante, a gente vê isso fora do Brasil. Eu tenho uma filha que mora no exterior e tem um neto alemão. A minha filha mora na Alemanha, ela já é alemã. E o meu neto, ele tem 2 anos e meio e ele nasceu da Alemanha. Tem uma educação maravilhosa. Sim, e você vê o tipo de brinquedos que eles fazem. Ele está numa creche. E lá na creche eles levam ele, por exemplo, para plantar, para cuidar de animal. Não, educação na Alemanha. Então você vê, é diferente. Ele não tem celular, ele não brinca com o celular. Ele brinca com os brinquedos dele e na escola ele é levado, às vezes vai visitar
um lugar onde ele possa exercer algum tipo de atividade ali, já começar a se desenvolver com alguma coisa. Plantar, brincar com um animal, brincar com coisas da natureza, cuidar de flor. Então eles já começam a tocar um instrumento, eles fazem isso, eles incentivam. Autonomia, né? A gente está falando então, de autonomia. Amanhã, uma criança dessa encontra o seu caminho, encontra a sua vocação, digamos assim. Por quê? Porque ele teve contato com isso na infância. Então é importante, eu acho que isso, ele está dentro desse meio de educação. É isso que a gente está no finalzinho do programa. Eu queria pegar uma dica sua. O que você acha que está faltando assim na escola? O que a escola pode fazer para incentivar isso, para abrir esse leque aí? Acho que promover debates, assim, um debate como esse, acho que é um debate que esclarece bastante. Você tem uma pessoa que entende, uma pessoa que já fez, falando sobre aquilo. Exemplos, né? Que não seja uma coisa tão distante, porque às vezes a gente tem até um professor falando, mas o professor não empreende. Eu acho que eu não sinto confiança numa pessoa que está falando, não é que eu não sinta, mas se tivesse um cara que tá lá falando do que ele já fez, ó, minha experiência, eu fiz isso, eu construí minha empresa dessa maneira, foi assim, com tal recurso, com tal coisa, acho que vai ser de coisa mais vivencial, uma coisa mais... São exemplos, né? Exemplos de fato, né? Maravilha, quer dizer, de repente, não tendo uma disciplina, mas já pode começar fazendo uma roda de conversas, ali um encontro, um evento na escola. Convidar alguém para ir lá conversar. Os próprios pais podem fazer isso, porque cada pai tem a sua atividade. Sim, ele pode dia lá na escola falar da atividade dele, como é que ele faz, se ele é um comerciante, se ele é um industrial, se ele é um prestador de serviços. Falar sobre o que ele faz e como ele faz, como é que surgiu isso para ele, não é? Isso é importante. Uma coisa bem transada para a galera não ficar cansada, né? Claro. Não, mas essas coisas não cansam, porque são coisas lúdicas, são coisas interessantes, eles vão se distrair com aquilo, né? Vão fazer perguntas, também. Exatamente, vão interagir. Finalzinho do programa, quero que você passe aí para quem está ligado em matemática, para o Enem, que você também prepara, para vestibulares no geral. De modo geral. Por favor. É prof.albertomoreira.com.br e meu Instagram é @prof.albertomoreira. Sérgio, Sérgio tem um canal aí eu tenho um que dá canal no dicas. YouTube sobre empreendedorismo. Chama-se Programa One. One quer dizer o negócio é. A palavra One no meu programa é o negócio é. É um programa de entrevistas com pessoas que empreenderam ou que começaram a empreender depois de perder emprego, ou que começaram a empreender ainda jovem. Eu peguei no outro dia uma garota, entrevistei, que ela começou a fazer cosméticos com produtos naturais. Então, desde jovem, ela já é empreendedora. Ela nunca trabalhou e ela já foi empreendedora. Então, eu trago essas experiências, né? Eu já tenho 10 programas gravados, já estamos hoje está sendo publicado um deles, de uma engenheira que largou a engenharia e foi fazer biscoito. Quer dizer, 1000 dicas para quem está querendo empreendedorismo. empreender. Então, chama Programa One, é no YouTube. É só entrar lá no YouTube, botar Programa One, tudo junto, que você vai acessar o meu canal. Também tem um livro, é um livro que eu escrevi sobre inovação e empreendedorismo, que se chama Inovar em Tempo de Crise, fora dela também. Ótimo. Esse livro Bom pode título. ser adquirido através do site da editora Letra Capital ou nas livrarias. E eu sou consultor do Sebrae e tem uma dica para quem quer empreender. O Sebrae tem cursos de empreendedorismo, tem um curso muito interessante, chama Empretec, que é um curso de uma semana, que é um curso de aprofundamento no empreendedorismo. A pessoa sai de lá com todas as informações para empreender. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, sucesso nos empreendimentos e voltem mais vezes aí para contar mais coisas pra gente, que a gente quer sempre aprender aqui. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira tem mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! O que é o que é? Está no meio do começo, no começo do meio e no fim do fim. Acertou quem falou a letra M. O que é o que é? Ela tem todas as formas sem ter nenhuma. Ela não tem cor, não tem sabor, não tem odor. Ela é pura matéria divina. Acertou quem falou
a água.